para quem já nos acompanha aqui no portal do Vale, a gente costuma sempre tirar uma carta de orientação, né, tanto para os arcanos maiores, quanto incluindo também os arcanos menores, né? Esse jogo da mandala, existem várias formas da gente jogar tarô. Você pode tirar uma carta de orientação, a gente pode fazer um jogo de 3 cartas, a gente pode pedir um jogo do que é favorável e do que não é favorável, tanto com os arcanos maiores como os arcanos menores. Esse jogo que a gente vai abrir aqui hoje, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, e nas nossas próximas 13 colunas, é o jogo da mandala. É um dos jogos mais complexos que tem, porque ele inclui tanto as nossas potências quanto os nossos cenários, e a gente joga isso dentro de uma mandala astrológica com as 12 casas astrais. Por que a gente faz isso? Porque, diferentemente da astrologia, que é digamos assim, um oráculo do ser, o tarô é um oráculo do estar. Ele fala um pouco pra gente, ele aponta caminhos de como nós estamos nos sentindo nesse momento, nos vários aspectos das nossas vidas. E que aspectos são esses? São essas 12 casas, né? Cada casa tem um elemento, justamente como na astrologia. Então a gente tem a casa de fogo, a gente tem a casa de fogo, a gente tem a casa de terra, a gente tem a casa de ar, a gente tem a casa de água, e assim vai de novo. Fogo, terra, ar e água. Fogo, terra, ar e água. Como no mapa astral, né? Exatamente igual, na mesma ordem, respeitando as mesmas transições, respeitando as mesmas forças de quando a gente faz o nosso mapa. Porém, o que a gente usa aqui, o que a gente pede licença à astrologia para estar usando, é apenas essas casas, essas moradas, para a gente estar colocando em cada uma delas um arcano maior e um arcano menor. Por que isso? Porque o que a gente vai estar avaliando aí é, por exemplo, na primeira casa do tarô, que é a casa de fogo, que é a casa de Áries, a gente vai estar avaliando ali nessa casa que rege um conjunto abrangente de assuntos, como é que está o nosso cenário, ou seja, como é que está a nossa vida e como é que nós estamos lidando, ou seja, o arcano maior, que potências nós estamos usando nesse cenário, dentro dessa casa que rege esses assuntos. E aí, a depender de como essas cartas todas, essas casas todas, de como esse encadeamento simbólico esteja acontecendo nessa mandala, a gente consegue perceber um pouquinho, conversando com o consulente, se essas potências que ele tem estão mais na luz ou mais na sombra, né? E principalmente a partir da primeira casa que sai, da primeira carta que sai, que é a carta de orientação, que a gente coloca no centro dessa mandala. É essa carta que vai estar dialogando com todas as outras, arcanos maiores e menores, em todas as casas. É a partir dessa casa, dessa orientação central, que a gente vai estar buscando esse encadeamento simbólico. E por que isso? Por que essa carta é tão importante? Porque quando o consulente nos procura para fazer esse jogo dessa mandala, que a gente coloca todas as cartas na mandala, nas casas, essa é a primeira casa que sai, é a primeira orientação, é a orientação central para ele, ou seja, esse consulente não está essa carta. Então, se eu tenho aqui hoje um consulente na minha frente e eu coloco todas as cartas, né, no jogo, que é mais ou menos um jogo assim, aqui somente vão primeiro os arcanos maiores em cada casa, né? Depois vão os menores ao lado, né? Que aí são os cenários da vida dentro daquela casa, ele lidando com esse cenário. A primeira carta que eu abro é o arcano 0. É a orientação central dessa mandala. Essa é a carta que vai estar dialogando com todas as outras cartas. A partir do que eu tenha nessa casa central e de como as outras estejam dispostas ao longo dessa caminhada por essas casas todas, né? É que eu vou estar junto com o consulente construindo esse entendimento
de como é que ele está lidando com esses assuntos da vida dele. Se ele está lidando mais a partir da sua luz e da sua força, ou se ele está lidando a partir de sua fragilidade e de seu medo, que seria a sombra, né? Não ocupando um lugar bacana dentro desses cenários todos da vida dele. Então, esse consulente que eu estou aqui hoje lidando, né, que é um consulente hipotético, a primeira carta que saiu para ele, o diabo. A orientação central da mandala dele é o diabo, ou seja, esse consulente que está aqui hoje na minha frente, ele está não diabo. E o que é estar não diabo? O que é você não estar diabo? Você não está lidando com a sua potência de diabo. É você estar negligenciando aquilo que você quer. A sua força maior, a sua vitalidade na vida, a sua pulsão de vida, os seus desejos, né? O diabo, ele é barulhento, ele é uma potência de vitalidade, de fome, né? Ele não pede licença, ele não chega devagar, ele não negocia aquilo que ele quer, ele toma, ele pega para ele. Para isso ele tem garras, ele tem uma mão forte, ele tem uma voz forte. Ele toma, ele nem pede aquilo que ele quer. Então, a nossa potência diabo é a nossa potência de conseguir buscar aquilo que nos nutre na vida, aquilo que nos alimenta na vida, aquilo que mata a nossa fome, aquilo que mata a nossa sede, as nossas necessidades mais básicas, mas também aquilo que nos nutre, que nos dá vitalidade de vida. Então, quando essa carta sai, eu vou explicar para o consulente tudo que essa carta representa. É importante que ele saiba todos os atributos dessa carta. Antes de eu abrir a primeira casa do tarô e começar o encadeamento simbólico de como é que está a vida desse consulente, eu preciso explicar para ele tudo que essa carta representa. Eu preciso ir para todos os atributos dela, porque essa é a carta da orientação central do jogo dele, ou seja, ele estar não diabo. Ele não está conseguindo acessar a vitalidade dele. Ele não está conseguindo manifestar para as pessoas aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. Ele está aceitando coisas que não são importantes para ele, que não fazem sentido para ele. Ele está se auto-negligenciando. Ele não está conseguindo tirar da vida a nutrição básica que ele tem para caminhar forte no mundo, né? Ele não está exercendo a vitalidade dele dentro da própria vida dele. Ele está se negligenciando. Então, esse é o consulente que eu recebo aqui hoje. Eu trabalho com ele desde o começo. Quando eu começar a abrir essas 12 casas, a gente vai começar a partir da próxima semana abrindo essas casas todas, eu vou estar o tempo todo olhando para esse consulente como um consulente que não está vitalizado. Então, essa é a carta mais importante desse jogo. E é ela que eu preciso ter o tempo todo em mente quando eu olho para ele. Então, até a próxima semana, para a gente desvendar os mistérios da mandala, com os arcanos maiores e menores. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aqui conosco. É um mistério e um desafio, o tarô. E eu convido vocês a participar desse pequeno deguste com a gente. Até lá!